prepare os nossos corações para recebermos o ensinamento da Tua palavra nesta maravilhosa noite. Pai querido, Deus de graça, tome o primeiro lugar na vida do Teu servo e usa conforme o Teu querer. Em tudo nós Te louvamos e Te rendemos graça em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que pelas suas ricas misericórdias, nos possibilitou estarmos na sua casa, amém? Estive um pouco ausente aí das atividades, durante uns 30 dias foi uma luta, não só eu, mas praticamente todo mundo lá em casa pegou essa gripe e ela vinha e voltava, cada chuva que dava, ela retornava, mas graças a Deus estamos bem melhor. Então, se a voz falhar, os irmãos me perdoem, nós estamos aí na recuperação. Glória a Deus. Eu, nesta oportunidade, gostaria de compartilhar alguns versos da palavra de Deus com os amados irmãos e pedir que todos abram aí na Epístola de Hebreus, no capítulo 2, aleluia, a partir do versículo 5. Hoje é uma noite especial, noite de Santa Ceia, certo? E é sempre bom a gente compreender o sentido de estarmos neste memorial. Glória a Deus. Nós, como Assembleia de Deus, no cremos da Assembleia de Deus, a gente aprende que Jesus nos deixou duas ordenanças. Um é o batismo nas águas e a outra é a ceia do Senhor, a Santa Ceia. No batismo nas águas, nós testemunhamos diante das pessoas que estamos aí transformando o velho homem num novo homem, onde a gente declara diante de todos que nós estamos aí reconhecendo o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Por isso, a importância desta confissão, a importância desta posição por parte de todo ser humano que resolve aí estar nesta caminhada. E a outra é a Santa Ceia, pois nós fazemos memória para que nunca nos esqueçamos do sacrifício de Jesus naquela cruz, onde Ele pagou o preço em nosso lugar. E aqui no capítulo 2, versículo 5 da Epístola de Hebreus, diz o seguinte: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou de não lhe esteja sujeito. Glória a Deus. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas, Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Essas palavras a gente também encontra lá no Salmo 8, onde aborda esse mesmo tema, Continuando, verso 9: vivemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provastes a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um,
por cuja causa não se envergonham de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Verso 14: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente percebe aqui nestas palavras, né, que está falando do nosso Senhor Jesus Cristo, né, aquele que, né, conforme a vontade de Deus, né, foi enviado a esta terra para que pagasse o preço por nós. Quando a gente volta lá no Velho Testamento, né, a gente vê que de ano em ano havia sacrifícios de animais para a expiação do pecado do povo, né? Todo ano deveria ser feito, né, este cerimonial para que, né, se fosse ali apagado o pecado do povo. Mas a partir de Jesus Cristo, que é o único que teve a capacidade de cumprir toda a lei, nenhum outro homem foi capaz de cumprir toda a lei, somente o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é perfeito, e mesmo, né, sendo homem, né, provado das mesmas tentações que nós somos provados, Ele, né, veio como exemplo para todos nós, que nós podemos também dizer não para o erro, para o pecado. E Ele, como Deus, Ele realmente pagou o preço em nosso lugar, e assim Ele fez a obra completa. Não mais é necessário todos os anos aquele sumo sacerdote ali fazer aquele sacrifício de animal, porque Jesus, Ele se fez, né, como o animal perfeito que foi sacrificado, né, fazendo ali, né, o sacrifício perfeito, e pagou o preço por todos nós na cruz, no madeiro. Hoje nós somos livres, como o texto falou, nós fomos libertos da servidão. Hoje podemos dizer não ao pecado. Nós temos, né, essa facilidade de dizer não ao pecado. Glória a Deus. Certa vez, uma pessoa que era viciada no álcool questionou, estava debatendo com um crente, né, e dizia que o crente era uma pessoa que não podia fazer nada, era uma pessoa presa, não podia ter a liberdade de ir para onde quer, fazer o que quer, curtir a vida, né? E aquela pessoa simplesmente perguntou àquela outra pessoa que estava indagando: me diz uma coisa, você consegue ficar um final de semana sem beber álcool? Não, ele titubeou e não conseguiu dizer, né, que conseguia ficar um final de semana sem usar álcool. Por quê? Porque ele era escravo do álcool, e ele, né, ali ficou pensativo. Então ali, né, a pessoa, o crente, falou para ele: eu, antes de me converter, era servo do inimigo, e eu vivia embriagado, eu não conseguia, né, passar um final de semana sequer sem encher a cara de cachaça, sem me embriagar, sem me prostituir. Mas hoje fui lavado pelo sangue do Cordeiro, e hoje eu posso dizer: eu não quero essa vida
de bebedeira, essa vida de prostituição para a minha vida. Eu posso dizer não. E assim, através daquele testemunho, né, são outros tantos testemunhos que são espalhados por mundo afora, de pessoas que se entregaram ao Senhor Jesus e tiveram uma mudança total na sua maneira de viver. Glória a Deus, a sua maneira de viver. Muitas pessoas podem questionar: crente adoece, crente morre, e assim o que acontece com os crentes acontece com as pessoas que estão no mundo. Mas eu aprendi uma coisa, que não é questão de morrer ou viver, é questão de qualidade de vida, porque o crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele tem uma qualidade de vida muito melhor do que quem está lá no mundão, né? Então a gente tem essa liberdade. Quando Jesus, ele certa vez falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Aí ele fez referência lá no Antigo Testamento, quando havia o tabernáculo, e entende-se que ali no tabernáculo existiam 3 portas, né? A primeira porta, que significa o caminho, que separava ali, né, o lado de fora do pátio. Aí tinha uma segunda porta, né, que já era mais adentro, já no tabernáculo, e tinha a terceira porta, que separava ali, né, o lugar santíssimo ou lugar santo, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar. E ali Jesus faz referência às 3 portas: o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Só Ele pode ultrapassar essas 3 portas, né? E a gente, como servos do Senhor, como lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, a gente tem que entender e compreender que momentos como este de cerimonialismo, onde a gente realiza a Santa Ceia, é de suma importância para que as outras gerações possam perceber, possam entender e compreender. Glória a Deus, louva a Deus, porque, né, nosso pastor trouxe nossas crianças, né, novamente aqui, né, nos cultos de Santa Ceia, porque era entendimento nosso da importância que as crianças precisam ter ao perceber, né, todo este movimento, né? No primeiro instante elas não vão entender, mas com o passar do tempo elas vão assimilando o conhecimento, como todo ser humano, e a gente vai realmente transmitir aquilo que é a intenção deste momento, que é, né, alimentar na mente das pessoas, das crianças, das novas gerações, e até mesmo nós mesmos, para que nós nunca venhamos nos esquecer do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Aleluia, glória a Deus. O pão, ele simboliza, né, o corpo de Cristo, e o vinho simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo, né? Aleluia, glória a Deus. Então é necessário a gente compartilhar e viver este momento. É um momento especial, é um momento ímpar, onde nós reafirmamos para nós mesmos que, né, o Senhor Jesus Cristo pagou o preço por mim, e assim me fez nova criatura. E não venhamos jamais esquecer deste sacrifício, para que não venhamos cair na inércia que o mundo e a filosofia do mundo vem tentando fazer de todas as maneiras, através das suas vãs filosofias, que é tentar barrar a obra de Cristo em nossas vidas. Que aprendamos, né, de uma vez por todas, a dizer não ao pecado. A cada, né, convite que venhamos receber, venhamos assim, com o Espírito Santo agindo em nosso interior, a gente venha dar voz e ouvido ao falar do Espírito Santo, e venhamos nos fortalecer cada vez mais, e assim venhamos, né, agradar o Senhor e honrar a presença do Senhor em nossas vidas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Na classe de jovens, né, na EBD, nós estamos aprendendo a respeito, né, da história de Davi, e hoje a lição foi a respeito
né, de Davi e ali Saul, o quanto Saul tinha ciúmes, né, de Davi, porque Saul foi o primeiro rei, né, o povo queria um rei, como os outros povos, Deus permitiu, o povo quer, vai, e mandou lá o profeta, né, fazer ali o que o povo queria, porém, Deus escolheu Saul. Saul era, né, uma pessoa no início, uma pessoa que fazia a vontade de Deus, agia de maneira correta, conforme a vontade de Deus, mas com o passar do tempo, né, ele começou a fazer coisas erradas, e ali Deus não ouvia mais Saul, e Saul começou a se perturbar, ao ponto de, né, tomar decisões por si mesmo, e se afastou de vez dos caminhos do Senhor, e o resultado foi a perca ali do trono, né, e ali, né, nós sabemos que Deus levantou Davi como rei, porque muitos são os escolhidos, aleluia, todos nós fomos escolhidos, mas a diferença que vai, né, fazer na nossa vida, é o nosso propósito e a nossa perseverança diante do Senhor. Saul foi escolhido, mas ele não perseverou na promessa, ele quis andar pelas suas próprias pernas, e acabou caindo no caminho. Nós devemos ter essa reflexão dia a dia, para que jamais venhamos ficar pelo caminho, e aí a importância da Santa Ceia, que é para orientar, para falar do amor de Deus, o quão Deus nos ama e se importa com nós, a ponto de entregar seu próprio Filho para padecer pelos nossos pecados e nos dar a oportunidade de salvação. Que nós venhamos ser perseverantes na oração, perseverantes na leitura da palavra, perseverantes na comunhão, que são os 3 pilares importantíssimos na vida de todos os crentes, e assim a gente venha realmente, né, se fortalecer a cada dia. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça a cada dia e nos fortaleça para que venhamos permanecer nos seus caminhos em todo o tempo. Amém. Queridos, fiquem todos de pé, convido os diáconos que fiquem em volta da mesa, glória a Deus, e convido o irmão Ismael para que venhamos adorar ao Senhor antes da Santa Ceia, após uma boa palavra refletiva